A Universidade do Estado do Pará, Campus 10 de Igarapiaçu, por meio do projeto de extensão Universidade como espaço de reflexão para a saúde mental, fala é a melhor solução, alusiva ao Setembro Amarelo. Apresenta. Olá, seja bem-vindo ao 12º episódio do podcast. Eu sou a Maria Andresa, aluna do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 2019 da Universidade do Estado do Pará, Campus 10, localizada na cidade de Igarapiaçu. Bom, a temática de hoje é transtornos do sono. O transtorno do sono são mudanças que ocorrem nos padrões de sono e que podem prejudicar a saúde. Há vários tipos de perturbações do sono e as mais comuns são síndrome das pernas inquietas, narcolepsia, insônia ou sono agitado, excesso de sonolência e despertar precoce. Hoje, o nosso entrevistado é o Carlos Ayan. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. E aí, quero saber em que momento da sua vida você percebeu que estava com transtornos psicológicos e quanto tempo você convive com esses transtornos? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vai ser transmitido, tá? Como a Maria falou, eu me chamo Carlos, eu tenho 27 anos, né? E eu percebi que eu tinha esse transtorno mais ou menos quando eu devia ter uns 12 ou 13 anos. Porque eu sempre, desde criança, minha mãe nunca me impediu de ficar até tarde acordado. Porque eu tenho TDAH também, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a minha mente basicamente não desliga. Só que até então isso não me atrapalhava numa questão assim de que, quando você é criança, né, pré-adolescente, 12 anos, 11, 10 anos, você dorme tarde e você acorda tarde. Seus pais não te pressionam. Enfim, você não tem pressão social para acordar cedo, como a gente tem hoje, maior de idade, tendo que trabalhar, enfim, série de coisas. Então eu não ligava, porque eu dormia muito tarde e acordava muito tarde. Só que com 12 anos, a gente se mudou, a gente foi para uma outra cidade, em São Paulo. Eu sou paraense de nascença. Fiquei até os 10 anos aqui e depois fui para lá, viajei com a família. Quando chegou lá, eu percebi que eu não conseguia dormir. Eu já cheguei a ficar acordado 72 horas direto, 3 dias direto. Então eu percebi que eu não conseguia dormir. E então começou a me prejudicar na escola. De ficar acordado, por exemplo, até 3, 4 horas da manhã. E eu sempre gostei de estudar de manhã. Então 6 horas eu estava de pé para ir para a escola. Então assim, basicamente eu não dormia. Eu ficava acordado a madrugada inteira, olhando para o teto. Já tentei várias coisas, assim, por conta própria. Já tentei imaginar um quadro branco, imaginar um quadro preto, qualquer coisa que fizesse minha mente desligar ou não pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Mas basicamente nada funciona. Nem mesmo assim, um dia muito cansativo. Raramente um dia muito cansativo funciona. Então com 12 anos mais ou menos, entre os 12 e os 14, porque eu sou péssimo com data, tá gente? Eu sou péssimo. Não lembro nem o dia de aniversário do meu namoro, que eu troco o aniversário da minha namorada. Eu apanho muito por isso, apanho, mas enfim. Aí, com mais ou menos uns 12 a 14 anos, eu percebi que eu tinha isso e que eu simplesmente não dormia. Não conseguia dormir. E quando eu dormia era muito pouco. Tá bom. E você já utilizou alguma intervenção para tratar isso? Ou se você já utilizou, deu certo ou não deu certo? Essa parte é até engraçada. Eu passei alguns anos convivendo com isso, normalmente. Ou tão normal quanto uma pessoa que não dorme consegue conviver com isso. Mas aí quando chegou ao ponto de a minha mãe perceber e meus pais perceberem que isso estava me prejudicando muito, a gente resolveu ir no especialista. Né? Então, mamãe acordava 4 horas da manhã, eu estava jogando videogame no computador. Né? E ela brigava porque, enfim, eu ainda não tinha sentado e conversado com ela sobre isso.
Quando eu sentei e conversei e expliquei para ela que existiam noites que eu simplesmente não dormia, aí ela resolveu me levar no especialista. E a gente foi. E aí foi diagnosticado transtorno de déficit de atenção, foi diagnosticado a insônia. O diagnóstico preveu que eu tinha insônia porque eu tinha o TDAH, que me tornava uma pessoa ansiosa. Mas ansiosa do tipo assim, eu tenho um campeonato porque eu sou muito dado aos esportes, né? Eu gosto muito de jogar bola, de fazer luta, principalmente luta porque é uma coisa que me acalma. Então, se eu tivesse alguma coisa marcada para um determinado dia, a ansiedade me corria a ponto de eu não dormir. Então, tudo isso o psiquiatra ele diagnosticou, né? Nessa época eu devia ter uns 15 anos. E aí ele passou um remédio para dormir, que eu não vou lembrar o nome, já vou explicar o porquê que eu não gosto de lembrar daquele tempo. O remédio que ele me passou era muito forte. Então ele disse que quando eu tivesse essa crise de insônia, porque uma coisa que todo mundo pensa é que quem tem insônia passa o tempo todo sem dormir. E não é bem assim. A gente realmente passa muito tempo sem dormir. Mas uma hora ou outra o corpo não aguenta mais. Então o corpo por si só apaga. Não quer dizer que a gente dorme, quer dizer que a gente deita e fecha o olho. Mas na maior parte do tempo a gente tem sono conturbado ou a gente simplesmente não consegue dormir. Mas quando se ataca a insônia por um fator externo, ou no meu caso a ansiedade de algo pré-existente, a gente realmente não dorme. A gente deita e vê o sol nascer. Então, ele disse que quando tivesse ele e o médico, disse que quando tivesse uma crise dessa forma, eu devia tomar meio comprimido para dormir. Só que chegou um tempo em que eu não tomava mais meio comprimido, eu tomava um comprimido, e aí depois de um determinado tempo eu tomava um comprimido e meio, e passei a 2 comprimidos, e a 3 comprimidos, 4 comprimidos, e aí se juntou com fatores externos de problema de relacionamento familiar. Então eu chegava a tomar 5 a 7 comprimidos de sonífero pesado por noite, né? Então chegou um determinado ponto da minha vida, eu devia ter, eu acho que 17 anos, estava prestes a fazer 18. Eu já estava morando aqui de novo no Pará, então estava sobre um tipo diferente de pressão familiar. E aí eu percebi que o remédio, ele estava me fazendo dormir, mas eu já estava tomando doses absurdas que podiam me dar uma overdose. Então, eu ia dormir e talvez eu não acordasse. E aí eu percebi que, além disso, eu estava extremamente viciado no remédio. Eu não conseguia dormir mais. Eu não aceitava, eu não esperava ter uma crise de insônia. Eu simplesmente tomava o remédio todo santo dia, e em doses absurdas. Então, por conta própria, eu abandonei o tratamento. Funcionou até um certo ponto, só que eu não queria me tornar um dependente químico tão jovem, né? Eu tinha só 17 anos, ou seja, isso 10 anos atrás. Então eu acabei abandonando e tentando conviver com a insônia da melhor forma possível. Partir de fato para os esportes radicais, como luta, pratico jiu-jitsu, fiz 7 anos de capoeira e futsal, futebol, enfim, parti para os esportes para ver se cansava meu cérebro e se eu conseguia superar essa parte de não dormir, de chegar extremamente cansado em casa e dormir. Mas assim, não aconselho, tá? Se você toma remédio e é um remédio prescrito por um especialista que é necessário, né? Não escuta o que os outros dizem de não sei o que, eu faço isso e funciona. Não, isso é um negócio muito sério. Quando se trata do sono, que experimentos com o sono já foram comprovados que afetam diretamente a sanidade da pessoa, não é interessante você ficar vendo receitinha na internet. Eu fiz isso porque, enfim, não sou cabeça dura. Então eu acabei largando por conta própria e convivendo com isso até hoje. Mas assim, a tua família sabia que tu tomava altas doses desse medicamento ou não? E nem vão saber, porque eles não são... eles não são dados à tecnologia, então provavelmente eles não vão escutar esse podcast.
Então você tomava mesmo escondido, assim, né? Sem eles saberem. É porque assim, além do transtorno do sono, eu tenho histórico na família de depressão profunda, né? Minha avó, ela tem depressão profunda e eu sou criado pelos meus avós. Então, assim, eu chegava a tomar isso, até foge um pouco da temática, mas depois ser dita. Por conta que a gente não sabia lidar com esse transtorno dela. Então, ocasionava muitas brigas dentro de casa e isso afetava o meu raciocínio lógico. Então, eu acabava fazendo isso como uma fonte de fuga. Não considero que foi uma tentativa de suicídio, porque existem formas mais eficazes de fazer isso, mas eu tomava mesmo para me desligar. Então, eles não tinham conhecimento porque não tinha porquê. A minha avó, no caso, até estranhou quando eu parei de tomar os remédios, né? Eu disse pra ela que eu não queria mais tomar porque não tava mais fazendo efeito. Então, assim, tu nunca conversou com a tua família sobre isso? Eles só observaram que tu tava com algum problema? Sobre o remédio? Sim, sobre os remédios, sobre a tua insônia. Tu nunca conversou assim? Não, com a insônia eu conversei. Foi a partir da conversa que a gente foi pro psiquiatra, né? Pro especialista. Mas sobre a quantidade de doses absurdas que eu tomava, não. Nunca cheguei a conversar. E como a sua rede de apoio, sua família, seus amigos, namorada, eles podem contribuir para tua saúde? O que você acha? É uma pergunta engraçada. Porque assim, a insônia, como uma doença, tem alguns gatilhos, né? O meu gatilho é a ansiedade. Através da ansiedade, eu não durmo. Eu fico muito ligado e não durmo, né? E aí tem a união maravilhosa com TDAH, né? Que não te deixa quieto. Então, a forma como eles podem contribuir, uma opinião bem leiga, né, que eu não sou especialista, até pensei em fazer psicologia ou psiquiatria para mim entender mais essa área, mas de uma forma bem leiga, é a questão da aceitação, né? Porque a falta do sono em si, ela causa diversos fatores em pessoas normais, vamos colocar nesses termos, pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno. Então, no outro dia a gente acorda de mau humor, a gente levanta de mau humor, na verdade. A gente levanta de mau humor, às vezes não quer conversar, não quer interagir com ninguém. Então, a forma de apoio, né, a forma de contribuição é a aceitação. Aceitação que distúrbio existe, aceitação que é um transtorno mental que a gente não controla. Porque, ó, uma vez no jiu-jitsu, quando eu comecei a praticar, eu encontrei um rapaz que ele disse que ele tinha o problema de dormir demais, ele dormia muito. Ele encostava e estava dormindo. E ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte, que ele achava muito, muito legal quem tinha insônia, porque ele acreditava que quanto mais você dorme, mais tempo você perde. Então, o tempo que ele estaria dormindo, ele estaria fazendo alguma outra coisa. Então, ele achava legal quem tinha insônia, porque a gente passa muito tempo acordado. E aí eu fui explicar para ele o quanto que isso não é benéfico. Porque a gente passa muito tempo acordado, mas o cérebro, isso significa que o cérebro continua trabalhando. Então, no outro dia, a gente não vai render o suficiente. Eu tive dificuldade na escola, dificuldade em provas, dificuldade em testes. Fazer o Enem para mim era uma prova de fogo, literalmente, porque eu não estava 100%. Tanto que eu sou formado pela Unip, eu sou bolsista do ProUni, bacharel em administração. E no ano que eu ganhei minha bolsa, eu estava tão mentalmente cansado, eu já estava 2 dias sem dormir antes da prova, que antes a prova era dividida em 2 dias, um atrás do outro, né? E o segundo dia era matemática. Então, eu gosto muito de matemática. Só que eu estava tão cansado que eu simplesmente dormi. Eu passei 40 minutos dormindo dentro da sala do Enem. Porque eu já estava 2 dias, 48 horas e pouquinho, acho que umas 50 horas sem dormir.
e o meu cérebro simplesmente desligou. E eu passei 40 minutos e acordei revigoradíssimo. Então, e consegui a bolsa, né? Graças a Deus. Então, a forma de ajuda é a aceitação, é entender que isso existe, que não existe nada que a gente possa fazer para desligar isso. Não é uma coisa que a gente diz, a gente escuta muito. Quem tem insônia escuta muito. Ah, mas você já tentou ler um livro antes de dormir? Ah, você já tentou escutar música antes de dormir? A mãe de uma amiga minha disse assim, você tem que escutar sons da natureza. Vocês não têm ideia do quanto é instigante para uma pessoa que tem TDAH. Na verdade não é instigante, é quanto é monótono para uma pessoa que tem TDAH tentar escutar sons da natureza. Porque não vai, a gente fica entediado, estressado, quer tirar aquilo do ouvido, entendeu? E ler um livro, eu tenho TDAH, eu tenho uma mini biblioteca, eu tenho mais de 200 livros em casa. São livros de fantasia, de romance, enfim, são livros que eu gosto muito. Se eu começar a ler um livro, aí que eu não durmo. Eu já cansei de ver o sol nascer com a cara colada no livro. Eu desenvolvi problemas de visão por conta de ler a madrugada toda. Então, assim, para quem tem insônia, a gente escuta muito isso. Ah, vai ler um livro, vai ouvir uma música. Não funciona para quem tem insônia e TDAH. Aí que a gente fica acordado. Aí que a gente não consegue dormir. Então é entender, entendimento e aceitação, né? Não é porque a minha namorada dorme muito, e a minha namorada dorme muito, se você encostar a cabeça no travesseiro 5 minutos quieto sem ninguém falando com ela, ela tá dormindo. Invejo muito isso nela. Mas eu não sou assim. Então não é porque eu consigo dormir com muita facilidade, se você fizer isso e aquilo você vai dormir com muita facilidade. Não, é uma questão psicológica, é uma questão, diria até de forma leiga, fisiológica. Então, meu corpo simplesmente não dorme, meu cérebro simplesmente não desliga. Então, é aceitação e entendimento por parte dos demais. Tá bom, muito obrigada pela sua participação, tá bom? E muito obrigada a você que ficou até aqui escutando essa entrevista maravilhosa. Obrigado também pelo convite, tá? Espero ter dado uma visão geral de como é não dormir. E se você sente isso, se você é o tipo de pessoa que não consegue dormir, não se dê o diagnóstico. Não diga, eu tenho insônia. Não, eu digo hoje que eu tenho insônia e TDAH porque eu passei previamente por um especialista. Às vezes não é insônia que você tem, nem déficit de atenção. Às vezes é só alguma outra disfunção que está te provocando a falta do sono. Então, de fato, procure um especialista para você ser diagnosticado de forma correta. Porque usar remédio de forma indevida também causa muitos problemas para a saúde. É isso aí. E é isso. Obrigada, gente. A Universidade do Estado do Pará, Campus 10, apresentou o podcast do projeto de extensão A Universidade como Espaço de Reflexão para a Saúde Mental. Falar é a melhor opção.